Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia da leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu quero orar com você. Querido Senhor, obrigado a Deus pela tua bondade e misericórdia. Que o Senhor tem falado conosco, falado aos nossos corações. Pai querido, que o teu nome seja engrandecido através de nossas vidas. Pai, fica conosco. Amém. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pelas vossas cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho o meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, e tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de vós tem, de todos vós tem, em entranhável afeição em Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os mais lugares, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as prisões, nas minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração, pelo socorro no Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deve escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé, para que a vossa glória aumente por mim e Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, e que para eles, na verdade, o indício da perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos e agora ouvis estar em mim. Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo,
sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considerai os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando-o em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos da ira, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu seja de bom ânimo, sabendo que dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento de que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, mas bem sabei qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenho provido nos meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vindo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tente-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo e falta do nosso serviço. Filipenses capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, na tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que é para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, pela qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e pela comunhão da sua aflição, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará, mas naquilo que já chegamos antes, segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também, meus imitadores irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tens em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles, mesmo que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória, todos os homens. Perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, e que também aprendeste, recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o que de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também a ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fatura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por todas as coisas naquele que me posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tornar parte na minha aflição, e bem sabeis que também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para Macedônia, da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito,
Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, a pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenham preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão a questão da terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou o corpo na sua carne pela morte, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerão fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, o qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto nos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperando a glória, e que anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para o seu coração sejam consoladas, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo o Espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, do qual também estáis circuncidado, como a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual, alguma maneira, nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz, na sua cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e nele triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova e dos sábados, que são sombra das suas coisas futuras, mas do corpo que é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão, e não ligados à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumento de Deus. Se, pois,
estar mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e toda a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela, mas agora despojai-vos também em tudo da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do evangelho, homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdias, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguns tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, como salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça de vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o em todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeste do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Colossenses capítulo 4. Vós, senhores, fazei que for da justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nele com ação de graça, orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar, andar em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Toda a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. A Marcos, o sobrinho de Barnabé, também o qual já recebeste mandamento. Se ele for ter convosco, recebi Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações
em orações para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e zelo e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quanto esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também, ou seja, lida aos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede vós também, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que eu cumpras. Saudação da minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, todos fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra, da nossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e muita certeza, como bem sabeis, os quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou para tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converterdes a Deus para servir ao Deus vivo verdadeiro, e esperar dos céus do Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas para Deus que prova o nosso coração, porque bem sabei, nunca somos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem vós, nem outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. Portanto, nos éreis muito queridos, porque bem vós lembrais, irmãos, o nosso trabalho e fadiga, pois o trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, e vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível nos houvemos para convosco, os que creste, assim como bem sabeis de que modo vos enxotava e consolava cada um de vós, como o Pai e seus filhos, para que vos conduzisse dignamente para com Deus, e vos chama para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar a graça a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, ao qual também opera em vós, os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram
o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de que encham sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo à vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisera uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Porque qual é a vossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Pelo que, não podendo esperar mais, boamente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vós predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e a vós sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber de vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, o nosso trabalho viesse a ser inútil, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e como também tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque em ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. O Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, assim como recebeste nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escrevas, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim fazei para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais e procureis viver quietos, a tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar nas vossas próprias com vossas próprias mãos, como vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais que vos escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e no amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivamos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais em grande estima o amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolai os de pouco ânimo, sustentais os fracos, sejais pacientes para com todos, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros, para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, de mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai-vos a todos os irmãos com o ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela vida, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Segundo a tua palavra. Amém.